o autor e consumador da fé. E olhando para Jesus. Você está olhando para quem? E olhando para Jesus. Tem muita gente olhando para o processo. Tem muita gente questionando a Deus pelo processo. Aleluia! Mas para alcançar o propósito, nós precisamos entender de que Deus está trabalhando, ainda que Ele esteja em silêncio. O silêncio de Deus, ele é resposta para aqueles que esperam no Senhor. Então, imagine o trabalhar de Deus, irmãos, ele vai na contramão da ótica humana. Quando nós olhamos para esse texto que ora nós lemos, é sabido dos irmãos que o texto está falando de Jacó. De Jacó, que na ótica humana era improvável. Mas Jacó tinha sobre a sua vida a bênção patriarcal. A bênção de Deus na vida dos seus pais. Quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei grande na terra. Abraão não alcançou esta promessa. Isaac não alcançou a totalidade desta promessa. Então quem alcança a promessa era aquele que era improvável na ótica humana. Quando Jacó tem um encontro com Deus, irmãos, na pessoa teofânica de um anjo, o anjo pergunta a Jacó dizendo: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. Como é conhecido dos irmãos, o nome Jacó significa suplantador. Alguns traduzem o nome de Jacó para enganador. Outros traduzem o nome de Jacó para trapaceiro. Então, a vida de Jacó era assim. Aonde Jacó andava, logo alguém o apontava. Lá vai o enganador, o trapaceiro, o desonesto, o improvável, não sabendo que Jacó era detentor da promessa patriarcal. A história de José é conhecida por todos. De Jacó era conhecido de todos. Jacó era gêmeo de Esaú. E no momento do parto, quando sai o primeiro menino, Esaú, que significa vermelho ou peludo, lá sai Jacó agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú, que era o primogênito, que era o detentor da bênção da primogenitura. Mas Deus tinha um plano na vida de Jacó. A bênção da primogenitura era sobre a vida de Esaú, mas Deus tinha um plano na vida de Jacó. Jacó engana Esaú. Jacó engana o seu pai. Jacó trai, aleluia, Isaac. Jacó trai a Esaú, tomando para si a bênção sacerdotal, a bênção patriarcal, a bênção da primogenitura que era por direito do seu irmão Esaú. E agora Esaú intenta matar a Jacó. Jacó enganou os seus familiares, e agora sai Jacó errante ao deserto de Padã. Já sai Jacó fugitivo da presença dos seus familiares. Agora sai Jacó fugindo, aleluia, para que não perdesse a sua vida. Já sai Jacó na ótica humana em pecado. Sai Jacó da casa dos seus pais, aleluia, debaixo da bênção da sua mãe.
Então Jacó sai de sua casa, fugindo, errante, pecador, suplantador, enganador. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, na ótica humana, é digna de desprezo. Todas essas desqualificações na ótica humana era para estar jogado no cárcere ou na sarjeta. Mas a Bíblia nos diz que no deserto, errante, fugitivo, Jacó tem um encontro com Deus. Glória! Aleluia! Glória! Jacó tem um encontro com Deus. Aleluia! Aonde? No deserto. Em que situação? Fugindo, com medo, desprezado, perseguido. Agora Jacó se encontra só. Agora Jacó se encontra errante no deserto. E quando parecia que não tinha mais, aleluia, jeito para a vida de Jacó, Jacó tem um encontro com Deus. Aleluia. E no encontro que ele tem com Deus, o anjo pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: é Jacó. Falou: de hoje em diante o seu nome será Israel. Portanto, lutastes com Deus e prevaleceste. O momento que você está vivenciando não determina quem você será no futuro. É verdade. O momento que você está vivenciando, ainda que seja um momento de perseguição, de fuga, de desespero, ele não determina o teu futuro. Porque o teu futuro, nas mãos de Deus, tem propósito. Oh, glória! Porque o teu futuro nas mãos de Deus tem propósito. Independente daquilo que fala do teu nome, Deus achou graça em ti. Aleluia. Porque você é detentor da bênção patriarcal, da bênção abraâmica sobre a sua vida. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos mudar algumas atitudes. Nós precisamos ter posicionamento. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Certa feita, Deus aparece ao profeta Ezequiel e diz para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Quando, aleluia, a palavra do Senhor ecoou aos ouvidos do profeta Ezequiel, dizendo: põe-te em pé, Deus estava requerendo dele posicionamento. Deus estava requerendo dele disponibilidade. Deus estava requerendo dele renúncia. Deus estava requerendo dele que ele deixasse os seus maus caminhos, dizendo: se você se colocar de pé, se você mudar a sua posição, se você tiver para mim disponibilidade, eu falo contigo. Deus estava dizendo: eu cumpro a minha palavra na tua vida, eu cumpro a minha promessa na tua vida. Aleluia. Eu prego para pessoas, aleluia, através da revelação da palavra nesta noite, que estavam andando errante pelo deserto, fugindo, você nem sabe do que, talvez fugindo das suas lutas, talvez fugindo, aleluia, do seu egoísmo, talvez fugindo dos seus pecados, e esta luta te levou para o deserto. Mas lá no deserto, quando nós não temos ninguém para conosco, mas no deserto, quando nós não temos o homem para nós, para nos socorrer, lá no deserto, quando
quando nós não temos ninguém para nos encostar, ninguém a clamar, é no deserto que nós só temos, aleluia, é Deus. Deus permite alguns desertos em nossas vidas para nos tirar da nossa zona de conforto. Deus permite algumas situações adversas em nossas vidas para que nós possamos confiar no agir, no trabalhar e no mover de Deus. Deus permite algumas situações, porque verdadeiramente o Deus que nós servimos é o Deus que opera na coletividade, sim. Como que na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Deus também trabalha na individualidade, na particularidade de cada um. Seria impossível Deus tratar e trabalhar na vida de Jacó, aonde ele estava, no meio que ele vivia. Então se fez necessário Deus criar um cenário para que Jacó mudasse o seu posicionamento. O Jacó que enganava agora muda o seu conceito. O Jacó que agora está no deserto, perseguido e jurado de morte, agora ele se lembra de Deus, da bênção patriarcal, e se posiciona diante de Deus. No versículo número 20, que ora nós lemos, do capítulo 28 do livro de Gênesis, olha como o suplantador, o enganador, ele muda de posicionamento dizendo: e Jacó fez um voto dizendo, e Jacó fez um propósito com Deus, dizendo. Eu disse que se nós orarmos sem objetividade, sem propósito, a nossa oração não passa desse teto. Eu disse que se nós viermos para a casa do Senhor sem objetividade, sem propósito, a nossa reunião não passa de um mero ajuntamento. Agora eu lhe pergunto, o que é que te trouxe nesta noite para a presença do Senhor? Deus, Ele sabe qual é as tuas necessidades. Sente que Deus conhece as tuas dificuldades. Deus conhece as suas limitações. Mas é o que te trouxe aqui? Pastor, eu não tinha coisa melhor para fazer, então eu vim para a igreja. Você perdeu o seu tempo. Porque se tem o pior lugar para você se perder tempo é na igreja. Igreja é lugar de você ganhar tempo. Igreja é lugar de você ter propósito. Igreja é lugar de você ter experiências com Deus. E muitas das vezes os seus desertos é a igreja. Muitas das vezes você só vai receber e conquistar, e Deus só vai te ouvir se você estiver na igreja. Deus só vai realizar segundo a sua promessa se você estiver perseverando, caminhando na igreja. Ah, quão difícil é ir para a igreja. Igreja, irmãos, é como que caminhar no deserto, aleluia. Mas igreja é deserto de Deus. Deserto de Deus é escola, aleluia, que nos molda, que nos forja, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para com as nossas vidas. Então agora Jacó assenta um propósito no seu coração. Jacó agora, ele faz um propósito com Deus, dizendo: se o Senhor for comigo. Agora ele entendia, irmãos, que não era mais pela força do seu braço. Agora ele entendia que não era mais pela sua inteligência. O homem inteligente, irmãos, ele é 171. Ele usa a sua mentalidade para iludir, para seduzir, para enganar. Ele até conquista alguma coisa. Ele até chega a algum lugar. Aleluia. Mas conquista sem Deus, irmãos, não tem triunfo. Agora Jacó entende, aleluia, que sem Deus ele não é nada, e com Deus ele é a maioria.
aleluia, se o Senhor for comigo, se o Senhor estiver comigo, porque a promessa ele já tinha. Mas Deus não andava com Jacó nos caminhos que ele andava. Sabe por que Deus tem nos livrado até aqui, irmãos? Sabe por que tantos caminhos tortuosos que nós já andamos, quantas coisas desagradáveis aos olhos de Deus que nós já fizemos? Sabe por que nós não perecemos lá? É porque nós somos fruto da oração de alguém. Glória, é verdade, Deus. Nós somos frutos do clamor de alguém. Quando nós estávamos lá no caminho tortuosos, tinha alguém intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Tinha alguém dizendo: Senhor, tem de misericórdia do meu filho. Senhor, tem de misericórdia da minha filha. Senhor, tem de misericórdia da minha esposa, do meu esposo. Deus, guarda a minha família, Senhor. A tua promessa é sobre a minha vida, mas também ela é extensiva à minha casa e à minha família. Porque nós somos portadores de uma promessa. Você quer ver alguém portador de uma promessa? O Senhor, certa feita, ele entra no barco com os seus discípulos, todos homens pescadores, conhecedores de tempo, de vento, de mar, de rios. E ele disse: passemos para o outro lado. E no meio da viagem sobreveio uma grande tempestade, e as ondas eram contrárias, pareciam que iriam naufragar. Então, no desespero, eles despertam o mestre que dormia no barco e dizem: mestre, socorre-nos, que perecemos, nós vamos morrer. Ele estava dizendo: nós vamos naufragar, se esquecendo que antes Jesus lançou uma promessa, uma palavra dizendo: e passemos para o outro lado. Glória! A promessa foi liberada, que você vai chegar lá. Eu creio, Jesus. Independente de ventos e tempestades, de adversidades, é só um processo de Deus para que a promessa te alcance. Mas para isso Cristo precisa estar no teu barco. Mas para isso Ele precisa andar contigo. Ele precisa, aleluia, estar. Você precisa estar e carregar a presença de Deus. Se Deus liberou uma promessa, pode passar os céus e a terra, mas a promessa, o propósito, há de se cumprir na minha e na tua vida. Eu creio. Senhor, se tu fores comigo e me guardar nesta viagem que faço. Agora, irmãos, ele estava em viagem, em processo de mudança, dependente tão único e suficiente de Deus, unicamente dependente, exclusivamente de Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo e me guardar nessa viagem que faço, porque tem coisas que nós mesmos temos que fazer, e me der pão para comer. Ou seja, se o Senhor for comigo, eu creio que o Senhor é a minha suficiência. Aleluia. Se o Senhor me der vestes para vestir e me fizer tornar a casa do Pai, aleluia. Oh, glória. O objetivo é retornar para a casa do Pai. Verdade, meu Deus. O objetivo das lutas é de impedir que você chegue na casa do Pai. Esta caminhada tem como promessa nós adentrarmos a casa do Pai, as mansões celestiais, a Canaã celestial, a terra que manda leite e mel, o cumprimento da totalidade da promessa da sua vida. Deus me liberou uma palavra nestes dias, irmãos, eu ministrei ela aqui dizendo: aleluia, aqui há em nosso meio muitos que não descerão à sepultura sem que antes vejam o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas o tempo passou para alguns, o
tempo passou para muitos, e agora você ou muitos já se sente velhos, cansado, com vigor físico esgotado. Mas se Deus falou, se Deus prometeu, Deus é dono do tempo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria? Deus tem o controle do tempo, Deus tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. E se Ele liberou uma palavra acerca da sua vida, acerca da sua casa e da sua família, acerca da sua história, Deus tão somente Ele requer posicionamento, que nós possamos suportar o processo para alcançar da parte dele o projeto, o propósito, a bênção, a vitória, a plenitude da palavra dele em nossas vidas. Muitos de nós nem era para nós estarmos aqui. Muitos de nós era para termos perecido na nossa caminhada, irmãos, rumo, segundo a nossa própria vista. Nós andávamos desgarrados como ovelhas para o matador. Foi lindo aqui nesta noite quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Foi por minha causa e foi por tua causa. Foi por minha causa e foi por tua causa. Eu disse que este tempo, este momento que você está vivenciando, aleluia, ele não determina o seu futuro. Na ótica humana parecia que era o fim, parecia que não tinha mais jeito, parecia que você estava como José, jogado numa cisterna. Mas quando você se sente no fundo do poço, parece que não tem mais saída. Então nós olhamos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a nossa ajuda. Eu não sei para quem você tem olhado, para que lado você tem buscado solução, mas Deus está dizendo: é do alto que vem o meio do teu socorro, é dos céus que vem a resposta de Deus para a minha e para a tua vida. O que nós precisamos é estar no posicionamento, na espera, na expectativa que quando chegar o momento, Deus há de cumprir segundo a sua palavra. E na vida de Jacó não foi diferente. Na vida de Jacó, ele casou, Jacó foi pai de 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Jacó alcançou a plenitude da promessa da bênção sobre a vida dele. Assim não será diferente na tua vida. Essa atitude que você tomou, esse posicionamento, esse propósito que você assentou diante de Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me suprir, aleluia. Em outras palavras, você fica como salmista no Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, o Senhor é o meu pastor. Na tradução ele está dizendo: e de nada eu terei falta. Por quê? Porque se você estiver guardado em Deus, Deus é a tua suficiência, Deus é a verdade, Deus é o caminho, Deus é a vida, Ele é o direcionamento, é a bússola que nos guia até nós chegarmos rumo ao porto seguro. Que Deus e Cristo, através desta palavra, possa crescer a sua fé e de que você tenha perseverança segundo aquilo que você assentou no seu coração perante Deus. Quantos têm propósito perante Deus, irmãos? Se não tinha, sente hoje. Se não tinha, sente hoje. No decorrer da semana, irmãos, ore. No decorrer da semana, jejue. No decorrer da semana, faça propósito com Deus. No decorrer da semana, renuncie. No decorrer da semana, que os seus olhos e o seu pensamento possam estar fitos em Deus. E aqui, irmãos, nos sábados, você vem para receber de Deus uma palavra em confirmação aos seus projetos. A igreja se coloca sobre os pés. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, os seus propósitos não é para você. Muitas das vezes, os seus propósitos é para alguém ou por alguém. Mas eu orei no início dizendo que a bênção de Deus seja sobre
cada família aqui representada. Porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está aqui, pagando preço, colocando o propósito diante de Deus. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas no meio do teu coração houve uma necessidade de aqui nós estarmos. E essa atitude. Tem pessoas aqui que receberam convites, e esse convite não era para você estar aqui. Talvez num outro lugar, talvez numa outra igreja, talvez num momento de lazer. Mas pela atitude que você está aqui, isso movimenta a mão de Deus em favor dos filhos. Aleluia. Em favor da tua casa, em favor dos seus projetos. Por você estar aqui nesta noite, muitas barreiras estão caindo por terra. Aleluia. Deus está fechando a boca do leão. Glória a Deus. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida, dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução, Deus muda essa palavra de maldição e Deus dizendo: vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. E se você for um pouquinho mais ousado, você vai ter uma posse dizendo: já deu tudo certo. Porque Deus está no controle. Deus ele está controlando, ainda que pareça Aleluia. que nós estamos desorientados. Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai surpreender muitos crentes aqui. Deus vai surpreender muitas famílias aqui. Portas que estavam fechadas hão de se abrir. Promessas que foram liberadas anos atrás. Deus tem esse tempo esquecido para a gente trabalhar na sua vida. Coloque assim a sua mão direita no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, aqui está o teu povo e a tua igreja, que na ótica humana, Senhor, passou por muitos processos adversos. Muitos de nós, Pai Santo, Deus querido, na ótica humana, Senhor, éramos como desprezzados e improváveis, ó Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor Aleluia. nos escolheu, o Senhor nos marcou. O Senhor nos cobriu e nos acercou de todas as promessas. E agora, Deus, nós estamos passando pelo processo aonde nós cremos, ó Deus querido, está dentro da tua vontade permissiva. Mas que nesta noite, Senhor, tu seja a nossa suficiência. Que em tudo que este homem for fazer, ó Deus, que em tudo que esta mulher, esta moça for fazer, ó Pai Santo, seja direcionado por ti, ó Deus querido, seja direcionado pela tua mão, ó Deus querido, porque eu creio, Pai Santo, que tu nesta noite é poderoso para fazer, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque tu és fiel. Pai, enquanto aqui nós estamos, visita, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares, Senhor, e tudo em nós segundo a tua palavra. Pai Santo, Deus querido, abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não estranho trabalhar de Deus, viu? Não estranho o trabalhar de Deus na sua história. Meus irmãos, nós estamos chegando ao término do nosso culto. Agradecidos a Deus, que Cristo continue abençoando a sua vida. E que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Avisando os irmãos que amanhã